Eu trabalho com o público infantil, tenho um perfil profissional na minha rede social em que eu uso fotos e vídeos de crianças no meu trabalho. E agora? Eu preciso de autorização judicial ou não? Olá, esse é o segundo episódio do meu programa Post o Processo. Eu sou Mariana Peixoto, advogada especialista em marketing publicitário digital, e hoje nós vamos conversar sobre um assunto que está gerando muitas dúvidas, que é: quando que um perfil profissional que usa a imagem de crianças e adolescentes precisa ter um alvará judicial? E essa é uma questão que realmente gera muitas dúvidas, porque ela é muito mais comum do que imagina. Muitas pessoas trabalham prestando serviços e produtos para um público infantil e no seu perfil em rede social usam fotos e vídeos das crianças para as quais elas prestam esse serviço. Por exemplo, um pediatra, um fotógrafo infantil, um buffet, uma casa de festas infantis, a escola das crianças. Então é muito comum que essas imagens sejam usadas, sempre foram usadas com a única necessidade de autorização dos pais. Então muitos pais assinavam um termo de autorização de uso de imagem, ele não foi dispensado, ele continua sendo necessário, só que após o ECA Digital e com a regulamentação pelo decreto 12.880, essa autorização dos pais não é mais suficiente em determinados casos. A questão de saber é: que casos em que essa autorização dos pais precisa somar-se a uma autorização judicial? Como ponto de partida, nós vamos raciocinar que a primeira coisa, nem a lei ECA Digital e nem o decreto proibiram o uso de imagem de crianças em qualquer tipo de perfil em rede social. Então, a imagem de crianças pode ser usada, mas ela precisa ser protegida e ela vai ser regulamentada. Então, é como se a lei dissesse assim: pode usar a imagem das crianças, mas tem que fazer de um jeito certo. Via de regra, os pais que têm perfis pessoais e acabam postando fotos ali da família, foto no Natal, agora tem a Páscoa, tem o Dia das Mães, e essa publicação espontânea e afetiva dos pais, dos avós, ela pode continuar acontecendo, com o dever de cuidado geral dos pais em relação a essa superexposição. Todas as informações que nós temos a respeito de determinadas poses que as crianças aparecem nas fotos, né? Ou um excesso de postagem de fotos das crianças, tudo isso traz determinados prejuízos que precisam estar sob os cuidados dos pais. Mas essa é uma autodeterminação dos pais e não há necessidade de autorização judicial para essas situações familiares e afetivas. O ECA Digital, quando regulamenta a publicidade, ele fala apenas, de uma maneira geral, sobre a impossibilidade de perfilamento, ou seja, da identificação de perfis para os quais serão enviadas publicidades que gerem na criança, aproveitando-se da sua vulnerabilidade, um desejo de compra. Então, no dia 18 de março, um dia depois da vigência do ECA Digital, passa a valer um decreto que regulamenta especificamente algumas questões, e a publicidade é uma delas. Esse decreto é o decreto 12.880, para quem é do direito está aqui presente, e esse decreto trata de uma maneira mais específica sobre a publicidade digital. E quando a criança assume uma condição de sujeito ativo, ou seja, quando a criança é quem faz a publicidade e não ela na condição de sujeito que recebe a publicidade e que vai ter vontade de comprar alguma coisa que ela viu, mas quando ela faz parte dessa publicidade, a lei determina com uma determinada redação que há uma necessidade de autorização judicial. Então, a publicidade regulamentada no decreto, ela traz uma nova forma de fazer publicidade com a criança enquanto sujeito ativo dessa condição. O artigo 34 desse decreto, ele tem a seguinte redação: os fornecedores de produtos ou serviços de tecnologia da informação deverão requerer dos seus usuários autorização judicial regularmente emitida nos termos do artigo 149 do ECA, quando ele for monetizado ou impulsionado, que é aquele patrocinado, de forma
habitual à imagem ou à rotina da criança e do adolescente. Esse artigo 34, ele não pode ser interpretado de maneira isolada de um dos princípios previstos lá no artigo 4º desse mesmo decreto, que proíbe qualquer tipo de exploração da criança, ainda que seja de natureza comercial. A situação que a gente vive hoje é que a grande massa e presença das pessoas em geral dentro das redes sociais para fazer publicidade fez com que aumentasse a importância da imagem dos indivíduos como ativo patrimonial. Ora, antigamente, as pessoas tinham a sua imagem usada em outdoor, propaganda comercial. Eram poucas pessoas que tinham a sua imagem exposta dessa maneira. As pessoas famosas tinham, né? Hoje, qualquer pessoa comum tem a sua imagem exposta e ela passa a ser considerada um ativo patrimonial. Ou seja, a imagem das pessoas passou a valer muito mais dinheiro do que em tempos de outrora. E isso acontece também com a imagem da criança. A imagem da criança hoje, em algumas situações, ela pode ser considerada um ativo patrimonial. Ela vale dinheiro. E algumas pessoas já entenderam que essa imagem ela tem um grande apelo emocional, que inclusive é um dos gatilhos dentro do marketing, o uso do apelo emocional, para induzir um consumidor à compra. Então, claro que dentro de uma grande parte de pessoas bem intencionadas, existem as pessoas que são mal intencionadas e que conhecem essa condição de usar a imagem da criança como um gatilho emocional, de apelo emocional, que vai levar o consumidor a comprar, que vai levar o consumidor a gastar. Traduzindo isso significa usar a imagem da criança para ganhar dinheiro. Então, todas as vezes que alguém usa a imagem de uma criança para ganhar dinheiro para si próprio, está se usando um ativo patrimonial que não lhe pertence, que é um ativo patrimonial que nem sempre reverte em benefício para a criança, que é o titular desse direito patrimonial. E é justamente para combater essa possível exploração que a legislação nova vem regulamentar o jeito de usar imagem de crianças em perfis profissionais. Existem duas situações bastante diferentes que eu vou trazer nesse vídeo aqui de hoje. A primeira situação é a situação do influenciador mirim. A situação do influenciador mirim é aquela criança que trabalha dentro da internet. Ela tem um canal no YouTube. Ela tem um perfil dentro do Instagram, dentro do TikTok. Ela produz conteúdos diariamente, rotineiramente e muitas vezes ela monetiza pessoalmente com isso, ou seja, empresas contratam essa criança para fazer comercial para a própria empresa. A criança é contratante representada por seus pais, mas a criança ela é contratante nessas relações. E aí existe a necessidade de um alvará judicial que regularize o trabalho dessa criança. Veja que aqui o foco não é a proteção da imagem da criança. No caso do influenciador, o alvará judicial tem o objetivo de cuidar do trabalho, para que não haja uma exploração, para que esse trabalho não prejudique os estudos, para que não prejudique os momentos de brincadeira e todas as outras condições que são direitos fundamentais das crianças dentro do ECA. Então, a regularização judicial aqui é para isso. E, inclusive, nesse tipo de alvará judicial, a gente pede abertura de conta em nome da criança, que vai ficar sob cuidados judiciais essa conta, para que esse dinheiro seja usado quando a criança completar 18 anos ou em comprovada situação de necessidade excepcional. Mas existe uma situação que é mais comum no nosso cotidiano do que a do influenciador, que é a situação mencionada lá no início dessa conversa, que é a condição de perfis profissionais de produtos e serviços que são destinados a crianças, muitas vezes. Então, uma loja de confecção de roupas infantis, a sorveteria, o fotógrafo que faz books infantis, ensaios infantis, o pediatra, o odontopediatra, enfim, existe uma gama aqui de pessoas que trabalham com serviços destinados a crianças e tem lá o seu perfil e usam fotos. E eu sei, a gente sempre usou, agora não pode mais,
Calma, a fiscalização começa no dia 15 de junho, porque o decreto determinou 90 dias a partir da sua publicação, que foi dia 18 de março. Então, nós temos até dia 15 de junho para arrumar essa casa aqui. Realmente, antes podia, agora não pode mais. Agora, algumas situações estão diferentes. O que acontece nesses casos é a aplicação da teoria da imagem infantil reflexa. A imagem infantil reflexa acontece quando a criança aparece em conteúdos monetizáveis, a imagem da criança gera um apelo emocional e afetivo que vai fazer monetizar um terceiro. Outra pessoa vai ganhar dinheiro com a imagem da criança. Tem-se um ativo patrimonial, mas a criança não é protagonista desse conteúdo. Então, nesses casos, para proteger esse ativo patrimonial da criança, é que há necessidade também de um alvará judicial. Só que essa autorização judicial da imagem infantil reflexa, ela tem fundamentos diferentes da autorização judicial concedida para o influenciador mirim. Se lá no influenciador mirim o que se protegia é a exploração do trabalho infantil, aqui na imagem infantil reflexa, a proteção por meio do alvará judicial é da imagem da criança como ativo comercial, como ativo patrimonial. Errado, né? Não é ativo comercial, é ativo patrimonial. A imagem vale dinheiro, mas quem ganha dinheiro com isso é um terceiro. E essa questão é muito complexa. Como identificar a imagem infantil reflexa sendo usada como ativo patrimonial em um perfil profissional? Sinto muito, mas depende da origem da postagem e do nível de apelo emocional e do protagonismo que a criança assume em cada tipo de marketing exercido por cada profissional. Agora misturou o marketing aqui com o direito, né? Cada profissional normalmente contrata uma agência de publicidade ou um social media que cuida do seu perfil, que cuida da sua página profissional. E podem reparar que às vezes um profissional da mesma área, ele tem um jeito de postar, a página é diferente do jeito de postar de outro. Então, por exemplo, vamos imaginar um pediatra que usa imagens de crianças dentro do seu feed, que ele mesmo tira as fotos e ele usa dentro do seu feed de maneira habitual, como é a exigência da lei aqui. É diferente do perfil de um outro profissional da mesma natureza, ou seja, de um outro pediatra, que apenas reposta conteúdos espontâneos produzidos pela mãe. Tem diferença? Sente a diferença aqui? E essa repostagem, ela pode ser tanto no feed quanto nos stories. Outra coisa, sendo repostado ou postado de maneira inicial, com origem inicial pelo profissional, tanto faz se isso vai ser feito no feed, se isso vai ser Reels, se isso vai ser Stories. Conteúdo aqui vale tudo, vale qualquer formato de publicação. Mas para cada profissional precisa de uma autorização diferente. O nível de autorização para um e para outro é diferente. Eu vou citar alguns outros exemplos aqui. Existe a imagem infantil reflexa também quando a criança aparece habitualmente no perfil da sua mãe influenciadora digital, por exemplo. Então, imagina que essa mãe, ela é uma influenciadora digital do nicho de maternidade. Vai ser muito comum que essa criança apareça de maneira recorrente. Então, é uma imagem infantil reflexa porque a criança não está ali como influenciadora. Ela é uma imagem infantil reflexa que monetiza para o trabalho da mãe, mas ela precisa de um alvará judicial por conta da habitualidade exigida na lei e do perfil que monetiza com o uso dessa imagem. É diferente de uma situação de uma outra influenciadora. Uma outra influenciadora que trabalha com o nicho de culinária. E aí, ela apresenta vídeos de receitas, ela faz degustação gastronômica, comida lá no perfil dela. E ela faz reiterados posts de comida, receita, experiência gastronômica, viagem, comida. E lá de vez em quando, de maneira eventual e não habitual, ela, mãe, posta uma foto com o filho dela num restaurante que ela gostou muito. Veja,
Aqui eu não tenho caráter de habitualidade e essa é uma publicação espontânea da mãe, mesmo que o perfil seja um perfil profissional, que seja um perfil monetizável, mas a postagem é eventual e não tem caráter publicitário. Um outro exemplo, eu vou usar aqui para vocês uma demonstração da diferença de nível de apelo emocional usado num post. Imagina um resort que sempre faz postagens de famílias aproveitando, com recreação infantil, resorts em que os pais possam aproveitar enquanto os filhos brincam, os filhos vão se divertir, vai ser agradável para toda a família. E esse resort começa a postar fotos e fotos e fotos de criança. Como mãe, eu vou me sentir com vontade de ir para esse resort todas as vezes que eu ver ali um vídeo de uma criança se divertindo naquele resort. Isso gera em mim, como consumidor, um apelo emocional. Diferente, por exemplo, e o perfil profissional de um fotógrafo infantil? O fotógrafo infantil, ele posta diversas fotos que fazem parte do seu portfólio para mostrar o seu trabalho. Ele não tá ali mostrando a criança. Por quê? Uma foto é do aniversário, outra foto é uma foto externa, outra foto é uma foto de estúdio. Ele quer mostrar o trabalho dele e, nesse sentido, diminui o protagonismo da criança no perfil do fotógrafo e diminui o apelo emocional que o fotógrafo usa para mostrar o seu portfólio. E aí, a título conclusivo, a minha aposta enquanto advogada, especialista em marketing, é de que todo perfil, todo profissional que queira continuar usando as imagens de crianças e adolescentes, às vezes eu falo criança, mas é criança e adolescente, nos seus perfis, precisa ter um protocolo interno sobre como que essas postagens podem acontecer, em que medida, de que forma, em que formato que isso pode acontecer, qual é o tipo de comunicação usado na legenda para a gente identificar esse nível de protagonismo, o nível de apelo emocional. E aí, o pedido de alvará vai se fazer necessário em algumas situações, não em todas, em que esse protocolo possa ser apresentado, inclusive como condição de uso da imagem de crianças por cada perfil. Um beijo para vocês, sejam bem-vindos sempre aqui ao meu canal. Até o próximo episódio. Lembrem-se que esse é um assunto que ainda não terminou, pelo contrário, está só começando e nós temos muito a estudar e a discutir e a colocar em prática essa proteção que é tão fundamental para as crianças do nosso país.